futebol no centro do debate, ao lado do meu querido André Valucci e do ainda mais querido Luiz Maffei. É muito bom. E é um evento que, por ter a organização da Libre, que é a Liga Brasileira de Editores Independentes, da qual eu faço parte como diretora, obviamente tinha que correr para o lado do pensamento, da reflexão, colocar o futebol como eixo de profícua reflexão sobre a nossa sociedade, sobre aspectos interessantíssimos como os que a gente viu ao longo do dia hoje, que foi educação e política. André. Eu acho que o dia de hoje foi fantástico. Eu acho que a gente teve contribuições maravilhosas de autores, jornalistas, que eu acho que esse é o objetivo quando a gente pensou esse evento. Aqui não era para fazer o oba-oba, aqui não era para Brasil para frente sempre. Aqui é a reflexão, a crítica, a ponderação. E essa é a tarefa importante que a gente fez no dia de hoje. E amanhã continua com uma repleta agenda de atrações e debates fantásticos que vão rolar aqui na Casa do Porto. O futebol, dentro da cultura brasileira, é vítima de uma ingratidão antiga que remonta aos velhos tempos da nossa ditadura militar, né? O futebol é considerado uma atividade alienante dentro da dinâmica cultural brasileira. E de uns tempos para cá, o futebol vem sendo reabilitado como um item interessante de identidade, por exemplo, como um item interessante de construção. Mas ainda assim, o futebol ainda é muito maltratado, não só e não mais pela perspectiva de que seja, por exemplo, o ópio das massas, mas pelo contrário, o futebol passa a ser algo tão absolvido e tão absorvido que passa a ser algo, digamos assim, utilizado como se fosse uma prática neutra ou parda, e o que é pior, como uma prática profundamente apaziguadora. Um encontro como esse, do qual eu tenho orgulho de ser o curador, e por isso agradeço ao André, que é produtor, e a Raquel, que é a organizadora, problematiza o futebol e demonstra objetivamente que o futebol é um problema da cultura brasileira, num lugar de gravíssima tensão. Portanto, o futebol não apazigua, como querem os discursos oficiais de uma imprensa absolutamente publicitária, alienante e despreparada. Por contrário, o futebol é um propulsor de diversas questões que vão desde a violência, passam pela estética, passam pelo literário, chegam a diversas construções de caráter sociológico e desembocam num Brasil que ainda precisa se inventar. Então, discutir o futebol no momento em que o Brasil, mais uma vez, se vê ameaçado por uma espécie de patriotismo fora de época, ultrapassado e irrefletido, significa apostar numa contramão que é sempre muito interessante, né? Nesse sentido, ouvir autores de livros infantis, ouvir sociólogos, ouvir historiadores, ouvir jornalistas, todos interessados em discutir o futebol como um problema cultural brasileiro, é um modo de resistência, é um modo de fazer política cultural, que tem tudo a ver com a tarefa da Liga Brasileira de Editoras Independentes.